Antônio José aos nossos corações nesta manhã.
Queridos irmãos, muito bom dia. O texto que foi lido é muito primoroso, é um texto muito rico, muito sobejo. Todavia, não vou me ater somente a esse texto, mesmo porque o que vamos falar, o que Deus colocou no nosso coração sobre a vida de Moisés transcende esse texto. A vida de Moisés não se resume somente a esse texto. Então nós vamos hoje refletir com vocês um sermão mais propriamente temático, biográfico. Certa feita eu ouvi um sermão do Dr. Billy Graham, em que ele dizia que os pastores deveriam pregar mais sobre personagens bíblicas, porque dizia ele que aprendemos a viver intimamente com Deus com outros que também fizeram o mesmo percurso na história, no passado. Então, portanto, quando se pensa sobre Moisés, eu creio que seria impossível, até mesmo presunção minha, deixar a ideia de que tento exaurir o assunto. Seria impossível, seria uma tarefa inacabada para qualquer pastor, em um sermão, expor tudo que fez Moisés e a vida de Moisés, e todos os aspectos, nuances e matizes desta vida tão frutuosa, tão abençoadora, que deixou marcas indeléveis, inapagáveis na história da revelação. Então nós vamos refletir sobre Moisés hoje com vocês, sobre a vida dele, o que podemos aprender desta vida tão digna, tão bela, tão graciosa. O que pode imaginar e motivar um escritor como o Dr. Paul Johnson a escrever sobre uma história do povo hebreu? Dr. Paul Johnson era simpatizante do nazismo na Segunda Guerra Mundial, não era cristão, converteu-se ao cristianismo anglicano, escreveu muitos livros sobre a história da civilização, vou até mencionar pelo menos algumas delas, e estava pensando sobre as suas palavras. O seu último livro mais conhecido, História do Povo Hebreu, foi lançado em 1987, naquele ano a revista Time escolheu como um livro do ano, pelos críticos da revista Time, e ele diz a razão porque ele escreveu um livro sobre uma história do povo hebreu. E grande parte do livro, quase a metade do livro, é sobre Moisés, e sobre o decálogos e as instituições criadas por Deus através de Moisés para o povo, o que ele chama de leis vanguardistas para a época, e foram leis modelares para todo o código que veio depois, inclusive o código romano. Então, ele escreveu uma história do povo inglês, escreveu uma história do mundo moderno, história do mundo ocidental e, por último, uma história do povo hebreu. E ele diz o seguinte, logo na introdução: o que me levou a escrever este livro foi o desejo e o profundo anelo de conhecer a história do povo que deu agora a origem à minha fé cristã, como um anglicano, ele fala. Então, outra coisa, eu me propus escrever uma história do povo hebreu, porque eu me sinto motivado a escrever sobre um povo que foi uma vítima instruída e inteligente, e que permaneceu nos seus valores, apesar das procelas da história. E uma outra coisa que ele escreve também, é porque refletiu-me o desejo de escrever sobre este assunto, porque vejo nesse povo um povo que insiste e teima em preservar os valores da lei mosaica, apesar de uma sociedade completamente relativizante. Então são as razões que ele deixa muito óbvias e nítidas no seu livro, A História do Povo Hebreu, porque ele motivou a isso. Eu estava lendo um livro recentemente de um existencialista cristão, Karl Jaspers, e Karl Jaspers está escrevendo, ele diz no seu livro The Future of Mankind, o futuro do ser humano. E ele diz o seguinte, nessa obra, logo na introdução, ele diz: o poder da liderança está se esvaziando hoje em toda parte. Vemos mais e mais que os homens que estão sendo conduzidos para o topo da liderança mundial não são verdadeiramente líderes, são meramente lideranças que se ocultam do povo. Palavras do Dr. Karl Jaspers na sua obra O Futuro da Raça Humana, uma obra lançada pela Universidade de Chicago. Então, queridos, o que pensar sobre a vida de Moisés? O que poderíamos conversar com vocês sobre a vida
a vida deste homem. O que diríamos? Vamos refletir então alguns valores. Vejam bem, o texto diz que Moisés chega, no texto aqui que vocês leram, né? O texto fala a Moisés preparando o povo para receber o novo líder, o seu profeta auxiliar, seu coprofeta, o profeta Josué, impõe as mãos sobre ele, e isto o faz diante da congregação e diante também do sacerdote da época. Então, são aspectos muito importantes, mas eu quero olhar outros aspectos da vida de Moisés. Um desses aspectos nós vamos perceber na vida de Moisés é que Moisés foi uma vida marcada pelos livramentos de Deus. Vamos então dar um assunto temático para a nossa reflexão desta manhã. Moisés, uma vida que marcou uma época. Então, um dos aspectos muito relevantes da vida de Moisés, porque foi uma vida que marcou uma época. E eu diria, muito mais que isso, muito mais que uma época, os biógrafos e aqueles que estudam sobre as civilizações inserem Moisés como um dos 10 maiores líderes da história da civilização. Mas por que isso? Um dos aspectos é que a sua vida foi marcada pelos livramentos de Deus. Ele tinha plena compreensão da sua identificação com Deus. Dr. John Haggai, na sua obra Lidon, Liderança, ou Lidere, ele disse que um dos aspectos marcantes da vida de um líder é a sua identificação com aquele que o vocacionou. Senão eu não estaria pronto a sofrer os reveses e as procelas e as vicissitudes da história. Abriria mão muito antes. Não estaria pronto a isso se não houvesse uma profunda identificação com aquele que o vocacionou. Isso nós vemos de forma bem perceptível, tangível, patente e latente na vida de Moisés. Ele tem plena compreensão do seu chamamento. E por isso ele está pronto a sofrer junto ao povo de Israel. Sua vida foi marcada pelos livramentos de Deus. Mencionar alguns aspectos da vida dele. Vocês lembram muito bem da vida de Moisés, alguns aspectos nós vamos lembrar para vocês. O povo chega às águas de Mara. As águas são salgadas, são amargas. O povo clama e murmura contra Moisés. Mais adiante também em Refidim, o povo clama contra Moisés. E dizem eles ao seu líder: queres nos matar de sede, porque não nos deixastes morrer no Egito? Mais adiante, seus irmãos Arão e Miriam se levantam contra ele, murmuram contra ele. E o Senhor os repreendeu duramente. Mais adiante, o povo quer apedrejar Moisés. E os líderes revoltosos se levantam contra ele. E a terra se abre e engole aquelas pessoas com suas famílias. Mais adiante nós vemos também que o povo provoca Moisés e faz acender a sua ira, e ele bate a rocha 2 vezes. No final da sua vida, Moisés diz ao povo, capítulo 33, já chegando ao final da sua vida, ele diz para o povo: também nesse tempo, diante da rocha, eu implorei graça ao Senhor, dizendo: rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra. Mas o Senhor, para que eu veja a região montanhosa e o Líbano, mas o Senhor se indignou contra mim, por vossa causa. Percebam bem o que Moisés está dizendo para o povo de Israel: o Senhor se indignou contra mim por vossa causa, por isso feri a rocha. Antes o Senhor me disse: não me fales mais nisto, disse o Senhor. Então Moisés foi marcado pelos livramentos de Deus, pelas procelas da história, pelas vicissitudes da história. Lembrando o livro A Cruz de Cristo, Dr. John Stott, chamado A Glória, há 3 anos passados, saudosa memória, esse prolífero escritor. Dr. John Stott diz no seu livro A Cruz de Cristo que todo cristão tem que ter a sua vida dolorosa, tem que ter a sua via crucis, e aquele que nunca teve, peça a Deus para ter, porque sairá muito mais abençoado e amadurecido depois de tudo isso. Todo cristão, diz ele, tem que ter a sua vida dolorosa, a sua via crucis.
E se nunca teve, peça ao Senhor para ter, porque sairá muito mais abençoado e amadurecido depois disso, diz o Dr. John Stott. Então, quando percebemos a vida de Moisés, é um homem marcado, calejado pelas murmurações, pelas intempéries, pelas procelas da história, pelas vicissitudes da história, mas ele pôde assim fazê-lo na perspectiva do Dr. John Haggai, na sua obra Lidere, porque ele tinha plena identificação com aquele que o chamou, com aquele que o vocacionou. Porque se não tiver, você pula fora, vai fazer qualquer outra coisa menos ministério. É importante entender isso. Então, quando vemos isso em Moisés, isto é um fator preponderante na vida de um líder. E isto foi na vida de Moisés. Uma vida marcada pelas procelas da história, mas ele tinha plena e nítida compreensão do seu chamamento. E que aquele que o chamou, que o vocacionou, estava com ele todo o tempo. Uma segunda razão interessante que eu estava pensando aqui, nesse aspecto ainda, sabe, queridos, que muitas vezes, quando se pensa em sabores e procelas da história, você pode imaginar, mas Moisés não foi apedrejado como foi Estevão, não passou ao fio da espada como foi São Tiago. Mas sabe, queridos, você não pode imaginar quantas vezes as dores das palavras, das murmurações, as dores das preterições doeram no coração de Moisés. O preteriram como líder várias vezes, não quiseram estar debaixo do seu cajado, disseram que era melhor morrer no Egito do que estar ali no deserto, apesar de terem visto tantos livramentos portentos de Deus, assim o fizeram. Nós muitas vezes achamos que a dor só é dor quando dói na pele. Estava lendo um artigo sobre as condecorações americanas. E em 1774, o então presidente dos Estados Unidos, o primeiro presidente, George Washington, havia criado uma comenda chamada Distintivo do Mérito Militar. Naquele ano, esta medalha foi dada a 3 pessoas que lutaram na Guerra da Independência contra a Inglaterra. Foi esquecido esse distintivo, mas quando os Estados Unidos entrou na guerra, Primeira Guerra Mundial, 5 de abril de 17, o general Douglas MacArthur disse que seria justo voltar a dar esse distintivo do mérito militar àqueles que sofressem e fossem vitimados pela guerra. Esse projeto dele foi esquecido, mas após a guerra foi estabelecido pelo governo americano no dia 22 de fevereiro de 1932, chamada agora essa medalha de Purple Heart, a medalha da cor púrpura. Era uma concessão, portanto, dada a todos aqueles que sofreram e foram vitimados pela guerra. Esse projeto do Dr. John MacArthur, apesar de ser tardio, ele tinha feito esse projeto em 1917, dizendo: precisamos voltar a agir como George Washington e tratar com distinção aqueles que foram vitoriosos e sofreram na peleja. Os Estados Unidos achou por bem que ele seria a primeira pessoa, depois de 200 anos, depois de George Washington, a voltar a receber essa medalha. Então, o Sr. John MacArthur, como comandante e chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos, recebeu essa medalha no dia 22 de fevereiro de 1932. Sabe que muitas vezes só a igreja não percebe isso? Sabe que muitas vezes a igreja peca por não reconhecer seus líderes e nem valorizá-los como deveria fazê-lo? É claro que Moisés não esperava o reconhecimento das pessoas, nem do povo de Israel. Já bastava para o seu líder o reconhecimento de Deus, a bênção de Deus, a chancela de Deus, a anuência de Deus. Ruth Tucker, na sua obra História das Missões até os confins da terra, de Jerusalém até os confins da terra, é um tratado de missiologia. Ela conta a história de um missionário americano que foi trabalhar muitos anos em Burma,
E depois de 40 anos como missionário, ele nunca teve a oportunidade de voltar ao seu país, e voltou já como um missionário aposentado. E quando ele volta, no navio que ele volta, ele encontra no porto de Filadélfia uma banda que está tocando. E ele fala para a sua esposa lá do convés: olha, graças a Deus, depois de 40 anos, pelo menos a minha igreja trouxe uma banda para tocar, para me acolher a nós depois de 40 anos em Burma. E eles descem, aquela banda não é para eles. Aquela orquestra que está tocando para um político americano que estava vindo naquele navio. E ele ficou muito triste, ele foi para casa, ele disse: mas puxa, ninguém da igreja veio ao porto de Filadélfia nos esperar. Casal já com 80 anos, ninguém nos percebeu que estávamos voltando. Mandei cartas para a junta de missões, nem mesmo os colegas vieram aqui. Ele foi para casa e ele teve um sonho naquele dia que estava em casa. Seu coração estava melancólico e triste, e ele teve um sonho, e o Senhor aparece a ele em sonho e disse: não fique triste não, você não espera o reconhecimento das pessoas, nem o aplauso das pessoas. A sua recepção vai ser aqui quando você chegar. A sua recepção está preparada na eternidade. Então Moisés foi um líder marcado pelas procelas da história. E ele mesmo diz aqui: vocês me provocaram a ira, eu feri a rocha 2 vezes, e Deus se indignou contra mim. E eu pedi ao Senhor para entrar na terra prometida, na terra da promissão. Eu queria participar da terra da promissão, eu queria ser partícipe deste momento, mas Deus disse: não fale mais nisso, Moisés, não quero mais saber. Segunda lição que nós vamos perceber na vida de Moisés é que, além de ser uma vida marcada pelas procelas da história, Moisés foi uma vida marcada pelo altruísmo. É uma das coisas mais belas na vida de um líder de Deus, é o altruísmo, seja ele quem quer que seja. O altruísmo é uma grande virtude de um líder. Depois que o povo peca, o povo adora o bezerro de ouro. 3.000 pessoas são mortas, vem um castigo de Deus, e 3.000 líderes de Israel morrem naquele dia. No dia seguinte, Moisés fala ao povo e diz: vocês cometeram um grande pecado, porém agora eu subirei ao monte e falarei com o Senhor. Porventura farei o Senhor propício a vós e misericordioso para com o vosso pecado. Tornou Moisés, subiu ao monte e falou ao Senhor: ora, Senhor, o povo cometeu um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, Senhor, perdoa o pecado de Israel, senão risca o meu nome do livro da vida. Você já imaginou alguém dizer isso? Será que alguém está pronto a pagar um preço por você? Seus amigos do Facebook, quem quer que seja. Quem estaria pronto a pagar um preço por sua vida? Eu lembro do filme O Preço do Resgate, com Mel Gibson. Aquele filme falou muito em meu coração. O preço do resgate. Até que ponto estamos prontos a pagar um preço? Aquele filme, O Soldado Ryan, em que Tom Hanks vai fazendo papel de um militar americano, vai à Alemanha salvar e resgatar o soldado Ryan. E ele vai com seus soldados, mas Tom Hanks, como militar americano, morre ali na tentativa de salvar o soldado Ryan. Ele consegue, o soldado Ryan volta para casa, constitui família, e no final da vida ele vai ao túmulo onde foi sepultado aquele militar. Foi protagonizado no filme por Tom Hanks. E ele fala para a esposa, os filhos, os genros e noras e netos, diz: fala para ele, apontando para a tumba, fala para ele que eu fui um bom pai, fala para ele que eu fui um bom avô, que valeu a pena o meu resgate. A vida de Moisés foi marcada pelo altruísmo. Era o homem que estava disposto a arriscar sua própria vida em prol do povo de Israel. Já imaginou uma coisa dessa? Isso é muito sério, irmãos, porque hoje ninguém quer fazer nada por ninguém.
Essa é a verdade, iniludível. Não me refiro à Catedral do Rio, me refiro ao cristianismo contemporâneo. Cada vez mais nós nos personalizamos e vivemos a nossa própria vida. E talvez o nosso monossilabicismo, como vai tudo bem, já é mais do que suficiente para a vida cristã. Porque se eu parar e perguntar como está a vida da pessoa, ele pode contar o seu drama, e eu não quero me comprometer com isso, então tchau, alô, até mais, até logo, até semana que vem. É muito sério. Então Moisés, sua vida foi marcada pelo altruísmo. Senhor, o povo pecou, Senhor. É verdade, eles adoraram o bezerro de ouro, mas se o Senhor não perdoar, risco o meu nome do livro da vida. O texto diz que o Senhor disse: eu farei de ti, Moisés, uma segunda civilização. Vou acabar com esse povo, vou trucidá-los. Vou fazer como fiz com Moisés. Eu vou começar com você o tronco de uma segunda civilização. Talvez algum outro prepotente dissesse: ah, Senhor, muito obrigado, faz isso mesmo, começa através de mim. Que eu seja um novo tronco de uma nova civilização. Moisés disse: não, Senhor, não é isso que eu quero. Eu quero que o Senhor perdoe esse povo. Isso é líder. Eu acho que é esse líder que eu quero ter como pastor, um pastor sobre mim assim. Ou seja, qualquer pessoa. Eu creio que é um grande líder que é assim, que um líder como Moisés. Eu estou dizendo isso aqui de todo o meu coração, Deus sabe. Não estou pleiteando nada, nem estou tentando influenciar quem quer que seja. Eu apenas quero ser um bom dispenseiro na entrega dessa mensagem que Deus me deu. Então, essa é uma grande lição para a vida de Moisés, para as nossas vidas. Moisés foi uma vida marcada pelas procelas da história. Segundo, foi uma vida marcada pelo altruísmo. Altruísmo é a virtude daquele. Pega Aurélio Buarque de Holanda ou qualquer filólogo da nossa língua, e ele vai dizer: altruísmo é a virtude daquele que está mais preocupado com o bem-estar dos outros do que consigo mesmo. Será que é isso mesmo que acontece com Antônio José? Com a sua vida, com as nossas vidas? Será que estamos de fato tão preocupados com a vida dos outros? Estamos sim, muitas vezes, mas para falar dos outros, não para ajudá-los. Até que ponto eu estou pronto a assumir um risco, dizer: Senhor, perdoa essas pessoas, senão risco o meu nome do livro da vida. Assim Moisés o fizera. Uma outra grande virtude que eu vejo na vida de Moisés, uma grande virtude, uma virtude belíssima, na vida de Moisés, na vida de qualquer pastor. Os pastores da igreja, reverendo Guilhermino, reverendo Cid, reverendo nosso pastor Âncora, reverendo Isaías, nosso pastor Marcelo está completando 10 anos, muito jovem. Eu já estou na era cabalística, 33 anos, não sou velho, mas eu tenho 33 anos de ministério esse ano. Mas na vida de qualquer pastor, palavra-chave: dependência de Deus. Moisés foi uma vida marcada pela dependência de Deus. Tudo bem, o Senhor mandou por 40 anos a nuvem que estava com eles, os protegia do dia causticante do deserto, à noite a coluna de fogo os guiava, os norteava pelo deserto, tudo bem. Deus mandou por 40 anos o pão do céu. Deus supriu a necessidade do seu povo, foi um Deus provedor em tudo. Mas vai chegando o tempo de o povo entrar na terra da promissão. E o Senhor fala para Moisés: eu vou enviar o meu anjo. O meu anjo vai adiante de vocês. E Moisés disse: Senhor, se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir deste lugar. Não me faça subir deste lugar, Senhor. Eu não vou arredar o pé daqui. Eu não vou para lugar nenhum se o Senhor não for comigo. Porque todos os meus esforços serão um fiasco, cairão na oquidão, na vacuidade. Todos os meus esforços serão pífios para qualquer resultado, se o Senhor não for com o seu ministério. Você pode ter a bênção da igreja, a bênção da instituição, a bênção da liderança, mas se o Senhor não estiver com você, não adianta. Estou falando para mim, Antônio José, para qualquer um de nós, pastores. Isso não é carapuça, Deus me livre, nunca fiz isso com ninguém. Eu estou falando de todo o meu coração, com toda a minha alma.
Essa é a coisa mais importante na vida de um ministro de Deus, de um pastor, e de qualquer um que anda com Cristo, que caminha com Ele. Dependência. Moisés tinha plena convicção das suas finitudes e nulidades. Mesmo sendo um grande líder, ele sabia que a sua liderança, sem a bênção, sem a chancela de Deus, sem a presença de Deus, nada seria. E por isso, quando o Senhor diz, lá no capítulo 33 de Êxodo, eu vou mandar o meu anjo, o Senhor diz, nada disso, eu não quero um anjo não. Se o Senhor não for comigo, eu não vou subir daqui. Eu prefiro morrer no deserto de Cádiz Barneia, mas eu não vou a lugar nenhum se o Senhor não for comigo. Isso é Moisés. Que líder, que pujança, que vida, que clareza, que compreensão ministerial. Foi uma vida marcada pela dependência de Deus. Queridos, um último aspecto da vida de Moisés é que sua vida foi marcada pela subserviência aos propósitos de Deus. Esse é um quarto ponto que eu vejo tão claro. Essa é uma quarta lição, poderíamos enumerar N lições, mas eu quero ficar só nessas 4 lições. Moisés foi uma vida que marcou uma era, marcou uma época, porque foi uma vida marcada pelas procelas da história. Foi uma vida marcada pelo altruísmo. Foi uma vida marcada pela dependência de Deus. E foi uma vida marcada pela subserviência aos propósitos de Deus. A palavra de Deus diz que Moisés estava com 120 anos. Seus olhos não haviam ainda escurecido. E permanecia nele todo o vigor. Todo o vigor estava ainda nele. E o Senhor diz, Moisés, passa o cajado para Josué. Passou Moisés a falar as palavras a todo Israel. Já não posso sair e entrar. O Senhor me disse, Êxodo capítulo 31. Passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel. E disse-lhes, hoje sou da idade de 120 anos. E o Senhor me disse, não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ó Israel. Ele haverá de destruir as nações diante de ti, e tu possuirás a terra. Josué passará diante com vocês, como o Senhor me disse. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, as quais destruístes, ó Israel. Quando o Senhor vos entregar estes povos em vossas mãos, não esqueçais de fazer as coisas segundo o mandato de Deus, conforme Ele vos ordenou. Sede fortes, ó Israel, não temais. Palavras finais de Moisés. Não vos atemorizeis diante deles, porque assim como o Senhor foi conosco, haverá de ser convosco. Chamou Moisés a Josué, ele disse na presença de todo Israel, sê forte, Josué, corajoso, porque com este povo entrarás na terra da promissão. Sob juramento o Senhor prometeu aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor é quem vai adiante de vós, Ele será convosco. O Senhor não vos deixará, nem vos desamparará. Não temas, não te atemorizes. Êxodo capítulo 31, versículos de 1 a 8. Palavras muito difíceis para um líder, especialmente para um líder como Moisés. Sabe, amados, eu quero que você leia depois, nada de ler depois, vamos ler agora. Estamos aqui, eu não posso poupar a mensagem de Deus, tentar minimizá-la e fazê-la pequena, porque estou preocupado com o tempo. Então, o que o Espírito Santo me deu, eu tenho que entregar. Então, abra a sua Bíblia, vamos ler juntos. Eu quero que você leia junto comigo o capítulo 34 de Deuteronômio, para você ver o quilate deste homem.
a pujança deste homem, a vida deste homem, as marcas que ele deixou. Vamos ler juntos? Vamos ler uma só voz, né? Deuteronômio 34. Como o culto é transmitido, se for leitura alternada, a não ser que alguém leia, Guilhermino, está aqui o som, alguém responder? Um povo. Então vamos ler de forma alternada, e um dos pastores vai ler o versículo seguinte. Está aqui, reverendo. Eu vou ler um versículo, e eu quero que você leia o versículo seguinte como pastor da igreja, o reverendo Guilhermino. O capítulo 34 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 34. Vamos fazer essa leitura alternada. Então subiu Moisés das campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade e Atedã, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental. E o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Estão vendo? Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor falara face a face. Que intimidade com Deus! Não existe maior ambição espiritual do que esta. Eu creio de todo o meu coração que Deus nunca ficou sem testemunhas. Nos dias trevosos da época de Noé, do dilúvio, Deus teve Noé. Nos dias da escravidão do Egito, Deus teve Moisés. Nos dias do paganismo religioso, de Acabe e Jezabel, Deus teve um Elias. Nos dias trevosos da Idade Média, Deus teve os valdenses e albigenses. Nos dias do renascentismo, Deus teve Lutero, Calvino. Na época da Revolução Francesa, em que o mundo estava sendo varrido pelo racionalismo do iluminismo, Deus teve George Whitefield e John Wesley. Deus nunca fica sem testemunhas. Nosso Pai Celeste, aplica, Senhor, a Tua palavra no coração da gente, que nós sejamos sensíveis à Tua voz, que nós tenhamos, Senhor, como cristãos aqui,
uma vida de intimidade com Deus, assim como teve teu servo Moisés. Que as nossas vidas, Senhor, sejam marcadas pelas procelas da história, pelo altruísmo, pela dependência de Deus e pela subserviência aos teus eternos propósitos. Fica conosco sempre, Senhor, porque sem tua presença nós nada somos. Como dissera Jesus, o Mestre: sem mim vocês nada podem fazer. Isso é uma verdade iniludível, Senhor. Nem igreja, nem conselho, ninguém vai fazer nada se o Senhor não for com eles, se o Senhor não for com a gente, com cada um de nós aqui. Pai Celeste, nós oramos, Senhor, humildemente, com o coração diante do teu altar, Senhor, nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, pela vida de Moisés. Muito obrigado por esse legado de vida tão bela, que marcou indelevelmente a história da revelação. Nunca mais se vira profeta como Moisés, a quem o Senhor falara face a face. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.